Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sentar um instantinho, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia. Misericórdia, gente. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma alegria e uma graça de Deus poder estar com vocês nesse final de semana, para junto nós sermos edificados pela palavra do nosso Deus. Aleluia. Que a palavra do Senhor possa modificar o nosso caráter e nos conduzir para o centro da vontade do Senhor. Que possamos, ao término de todo esse encontro, dar os frutos que Deus espera, frutos que permaneçam. Amém? Eu sou o Charles, moro lá em Sete Lagoas, estado de Minas Gerais. Há 8 anos morando em Minas, não sou mineiro, cresci aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo, não sou paulista, sou de uma cidade chamada Tabira, lá do sertão de Pernambuco, graças a Deus, né? A gente saiu cedo de Tabira, fugindo da fome, e veio passar fome em São Paulo. Fome você passa em todo canto, né? Deus seja louvado. Faço parte da paróquia Divino Espírito Santo na minha diocese de Sete Lagoas. Nosso bispo é Dom Francisco Cota e o nosso pároco, Padre Anderson Teodoro. Sou de uma comunidade católica chamada Missionários da Cruz. Sou casado com a Luciana em março agora do ano que vem. Vamos completar 15 anos de casados com a graça de Deus. E tenho um casal de filhos, a Kathleen, que veio comigo, está lá na livraria, lá no fundo, né? E o Israel, que ficou em casa ajudando a mãe ou bagunçando um pouco a casa, né? Depende do estado do humor da criança. E aqui eu estou em casa porque eu não sei se é o quarto, se é o quinto ano que eu já venho aqui, né? Então Deus seja louvado, quarto, quinto, por aí. Então eu me sinto assim. Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, eu vou ler um texto que está em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. O tema da nossa... Você consegue ler isso aqui? Lê para mim o que está escrito aqui. Vamos lá. Como? O CH, esse aí é o hebraico moderno, né? O CH no hebraico moderno, o CH tem som de R. Então isso é uma paraxá, eu vou explicar aqui. O tema é ler lechá. Não tem nada a ver com o que daqui, né? Mas é assim que se escreve, só que a pronúncia ela é diferente. Ler lechá, fala ler lechá. Aí, tá vendo? Vocês são bons alunos. Amém? Gênesis capítulo 12. Versículo 1. O Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando partiu de Harã. Tomou Sarai sua mulher, e Ló filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam, e os escravos que tinham adquiridos em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: darei esta terra à tua posteridade.
Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Neguebe. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Irmãos, esse tema, ler lerá, é uma paraxá. O que isso significa? Quando a gente olha para a cultura do povo judeu, só para a gente entender, para a gente compreender toda a história do povo de Israel, nós precisamos ler a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E existe uma divisão que ela é feita na Torá, que não é como é na nossa Bíblia Sagrada, entre capítulos e versículos. A divisão na Torá, ela é feita por paraxá. O que é uma paraxá? Paraxá é uma palavra hebraica que significa porção. Então, o que é uma paraxá? Uma paraxá é uma porção ou uma quantidade de textos bíblicos. Para a gente entender melhor, é como se fosse alguns capítulos e alguns versículos que compreende uma única paraxá. Na Torá existem 54 paraxás. E quando essas paraxás elas são lidas no Shabat, ou seja, no sábado, na sinagoga, se lê sempre uma paraxá, ou uma porção, que para nós entendermos seria alguns capítulos e alguns versículos bíblicos. Amém? É como se fosse mais ou menos parecido com a nossa liturgia. Todos os dias não tem lá o evangelho e as leituras, é mais ou menos parecido. Então, ao longo de todo um ano, você faz o ciclo da paraxá, ou seja, você lê no intervalo de um ano, dividido em 54 paraxás, uma paraxá a cada sábado, feita na sinagoga, você lê a Torá inteira, porque você lê as 54 paraxás aos sábados na sinagoga. Uma das paraxás, a que nós vamos falar sobre ela hoje, é essa aqui, né? A primeira paraxá é Bereshit, que fala da criação, a segunda é Noa, que fala sobre a história de Noé, e a terceira paraxá é essa aqui, Parashat Bereshit, que fala sobre a história de Abraão, fala sobre a comunicação do Eterno, a comunicação de Deus com Abraão. O que acontece, irmãos? O nosso Senhor, Ele falou com o seu servo, chamado Abraão, como nós conhecemos, e fez a Abraão uma proposta. Deus disse assim para o seu servo: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da tua casa paterna, e vai para a terra que eu te indicar. E o Senhor disse: e lá, nessa terra que eu hei de indicar, eu farei de ti pai de uma multidão de povos. Ou seja, Deus está convidando Abraão a fazer uma renúncia. É por isso que essa paraxá, essa expressão em hebraico, ler lerá, ela significa vai por ti mesmo ou sai de si mesmo. O que isso significa? Deus está pedindo para Abraão uma renúncia. Só que a renúncia que Deus está pedindo com Abraão, para Abraão, não tem nada a ver com coisas materiais. Porque sempre que a gente fala sobre renúncia, logo a gente pensa em abrir mão de coisas, de posses, e olhando para a vida de alguns santos da igreja, que Deus fez esse pedido, a gente entende que nós precisamos de alguma forma vender tudo, dar aos pobres, para poder seguir o Senhor. Há muitos na história da igreja, Deus pediu exatamente isso, e outros no ato do seu chamado, entendeu que precisavam abrir mão de tudo que possuíam, para poder seguir assim o Senhor. O primeiro homem a convidado a fazer uma renúncia foi Abraão. Só que Deus não está pedindo para Abraão coisas materiais. Por que Deus não está pedindo? Porque é muito fácil nós
abrirmos mãos, muitas vezes, de coisas materiais. Depende do nível do nosso apego. É claro que existem muitas pessoas que são apegadas demais a coisas, e elas têm muita dificuldade em abrir mão daquilo que conquistou, ou de uma herança que recebeu, né? Nós percebemos isso na história, na parábola do jovem rico, que ficou muito entristecido, a Bíblia diz, porque ele possuía muitos bens. Ou seja, é alguém que já serve a Deus, segue os mandamentos desde a sua infância, ou seja, ele já cumpriu o critério para poder ser salvo, mas para uma vida de santificação, ele não consegue dar um passo além daquilo que faz, que é abrir mão do apego, dos bens, das coisas que tem, para poder seguir Jesus. Nós sabemos que algumas pessoas têm muita dificuldade de abrir mão daquilo que tem, e algumas pessoas são tão apegadas, mas tão apegadas, que elas são tão apegadas, e o apego está relacionado a coisas que nem têm uso e nem valor, como aquela camiseta que está lá no seu guarda-roupa há 5, 6 anos e nem cabe mais em você, mas você não tem coragem de dar para ninguém, porque você diz, ela é minha. Você não empresta, você não dá, você não vende, você não joga fora, só ocupa espaço no seu guarda-roupa. Provavelmente você nunca mais vai usá-la, mas você tem um apego tão grande que você não joga fora. É calça, é sapato, é camisa, é um monte de tralha que tem em casa, que você deveria ter jogado fora, mas você é tão apegado que você não consegue se desprender dessas coisas. Tem gente que tem um apego muito grande, então não abre mão de nada, é apegado a tudo, não consegue se desprender. Existem outros que, dependendo daquilo que é convidado a renunciar, consegue fazer. Ou seja, desde que aquilo que foi pedido não seja exigente demais, que não seja difícil demais, a gente até consegue abrir mão de algumas coisas. E outras pessoas, dependendo do momento em que ela está vivendo, ou da profundidade da oração, ou da profundidade da conversão que o indivíduo teve, ou até mesmo pelo ato da empolgação de momento, a gente consegue abrir mão de tudo que tem, por conta de um chamado. A gente que vive em vida de comunidade, muitas vezes a gente percebe isso. Há um tempo atrás, um rapaz chegou lá em casa e disse assim, olha, eu tenho uma moto para poder doar para a obra. Eu falei, não, irmão, eu não estou interessado na sua moto, eu estou interessado que você tenha coragem de doar você mesmo, porque tem pessoas que conseguem doar o bem material que adquiriu, mas leva para o ato do chamado o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a desobediência, a vontade própria, as suas paixões, ou seja, se desprende de coisas materiais, mas não consegue renunciar a si mesmo. E muitas vezes, quando elas dão alguma coisa em uma obra, elas acham que têm o direito de exigir alguma coisa, porque quando chegou, ela deu dinheiro, ela deu uma moto, ela deu um terreno, ou ela deu alguma coisa que tinha. Ela se acha no direito de exigir alguma coisa, porque se desprendeu de algo para poder ofertar naquela obra. O que eu estou querendo explicar para você? O primeiro homem que Deus chamou para fazer uma renúncia, a renúncia não tinha nada a ver com dinheiro, nada a ver com bens, nada a ver com terras, nada a ver com posses. Deus está falando com Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo, mas eu não consigo, ou melhor, eu não posso fazer uma aliança com você, se você continuar com a mesma mentalidade que você tem, porque senão não vai dar certo. Então Deus está dizendo, olha, sai do meio da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te indicar. Essa expressão ler-lerá foi usada pelo próprio Deus para Abraão, porque Deus disse isso para Abraão, sai de si mesmo, ou seja, eu quero fazer uma aliança contigo, mas eu quero que você morra para a sua vontade. Eu quero fazer uma aliança com você, e você será pai de uma multidão de povos, mas você precisa renunciar a você mesmo. Se você olhar o texto bíblico, você percebe que Abraão, ele levou tudo que ele podia. Levou o ouro, levou a prata, levou o tecido, levou os camelos, levou o gado, levou os pastores, tudo que tinha adquirido em Harã, ele levou. Ou seja, os bens materiais
foi junto com Abraão em direção à terra que Deus estava prometendo. Então o que foi que Abraão deixou em Ur dos Caldeus? O que foi que ele deixou para trás? Ele deixou para trás a sua vontade, ele deixou para trás as suas convicções, ele deixou para trás o seu egoísmo, ele deixou para trás os desejos que ele tinha para poder se submeter à vontade de Deus. O nível mais profundo de renúncia não tem nada a ver com coisas materiais. O nível mais profundo de renúncia tem a ver com abrir mão daquilo que é a nossa vontade. Aí sim, nós estamos compreendendo o que na verdade é uma renúncia. Só que olhando para a vida de Abraão, a gente percebe olhando para a vida de Abraão, que quando Deus fala com Abraão, Abraão tem dificuldade de entender na totalidade o que Deus está falando. E o que acontece com Abraão é aquilo que muitas vezes acontece conosco. Em um determinado momento da nossa vida, diante de uma circunstância boa ou ruim que nós estamos vivendo, o Senhor fala conosco. E quando Deus fala conosco, muitas vezes nós não conseguimos entender exatamente o que Deus diz, ou quando compreendemos o que Deus está nos dizendo, nós temos dificuldade em colocar em prática tudo que Deus está nos pedindo. É por isso que é muito importante nós aprendermos a ter discernimento sobre as coisas. Só que pouco se fala nos encontros que a gente vai, nas formações que a gente tem, pouco se fala sobre discernimento. Eu tenho pregado isso. Hoje a gente está muito envolvido com uma espécie de fé epidérmica, ou seja, nós estamos muito apegados a sensações, a arrepios, a tremores, a choros, a reações e sensações físicas, limitando a ação de Deus a uma reação corporal, e a gente se satisfaz, ou seja, em um momento de oração, a gente entende que aquele momento é profundo, porque a gente ficou arrepiado. Ô gente, segundo a minha avó, até uma penada provoca arrepio na gente. Não é isso. A fé não está relacionada a sensações epidérmicas. Isso acontece, mas isso não tem nível de importância nenhuma. Precisa de uma mudança, de uma transformação interior que seja muito profunda. Só que nós não somos mais ensinados, instruídos, adiante daquilo que nos é apresentado, a fazermos um discernimento espiritual sobre aquilo que acontece, ou seja, a nossa percepção de mundo, de realidade, ela está toda deturpada. Quando Deus fala, ou quando a gente ouve uma voz no nosso coração, a gente não sabe se é Deus, se é o diabo, ou se é a nossa própria consciência, ou seja, nós temos dificuldade de separar as coisas, de setorizar as coisas, e aí a gente não consegue entender se é Deus ou se não é. E aí muitas vezes a gente faz aquilo que a gente quer. Aí o que eu tenho percebido, hoje tem muita gente que está renunciando o que Deus não pediu e ficando com aquilo que Deus pediu para abrir mão, porque não consegue fazer um discernimento profundo sobre essas coisas. Aí quando você vai falar assim, olha gente, era melhor vocês fazerem tipo um exercício espiritual de Santo Inácio, procurar um tipo de uma espiritualidade que fizesse a gente mergulhar um pouco mais, para que a gente pudesse raciocinar um pouco mais, para que a gente pudesse examinar as coisas um pouco mais, para que a gente pudesse deixar aquilo que é ruim de lado e reter aquilo que é bom, para que a gente percebesse as ações, as insinuações, as seduções do diabo, a nossa consciência, a transgressão que está na nossa alma. A gente não quer, e aí a gente é enganado o tempo inteiro. Irmãos, sinal disso é Abraão. Abraão ele fez uma coisa boa e uma coisa ruim diante do chamado de Deus. O que Abraão fez de bom? Abraão ouviu a voz de Deus dizendo assim, olha, sai da tua terra,
da tua casa paterna e vai para a terra que eu te indicar. Primeiro, Deus é Deus. Ele poderia fazer uma aliança com Abraão em qualquer lugar que Abraão estivesse. Só que a metodologia de Deus é diferente. Aonde Abraão mora é o berço da idolatria. Ali é o início da civilização. É uma terra de idolatria. O seu pai é idólatra. A família de Abraão vive do comércio dos ídolos que eram entalhados, construídos pelo barro, feitos pela madeira, e isso era comercializado, era fonte de renda da casa de Abraão. Ou seja, seu pai é idólatra, a região que ele habita é o berço da idolatria na antiguidade, e Deus está dizendo: olha, eu quero fazer uma aliança com você, mas eu quero que você saia desse ambiente, porque assim, Abraão, eu quero fazer algo com você, mas o ambiente que você está não é um ambiente propício para que a graça aconteça. Então sai do meio desse povo, sai da sua casa paterna e vai, ou seja, morre para você mesmo. Abraão fez. Abraão saiu do lugar aonde ele estava, mas no ofício de sair, ele cometeu um erro que não deveria ter cometido, que às vezes passa desapercebido nas Sagradas Escrituras. Abraão deixa o ouro, Abraão deixa a prata. Ou melhor, Abraão leva o ouro, Abraão leva a prata, Abraão leva o tecido, Abraão leva os camelos, Abraão leva os animais que tem, leva os pastores, leva tudo que lhe pertence, leva a sua esposa. Ok. Só que a Bíblia usa essa expressão assim: e Ló foi com ele. Isso não era para ter acontecido, porque o que Deus disse foi: sai da tua casa e do meio da tua parentela. Ou seja, o que eu tenho que fazer com você é com você. Se você for ler toda a paraxá, se você for ler toda a história de Abraão, você vai perceber que a maioria dos problemas que Abraão teve foi por causa de Ló. Por que Abraão está tendo problema ao longo da sua vida? Porque lá atrás ele não conseguiu fazer um discernimento direito acerca do que Deus estava lhe pedindo. Ele saiu, abriu mão da sua vontade, mas quando ele partiu, ele levou o sobrinho com ele, mas Deus disse: sai do meio da tua parentela, eu não quero você com ninguém. E Abraão partiu e levou consigo um problema. Sempre que a gente não faz um discernimento correto, a gente caminha com um problema nas costas. Isso é um mal. Lá na frente, os pastores de Ló vão discutir e brigar com os pastores de Abraão. Lá na frente, Abraão vai ter que ir um lado, Ló vai ter que ir para o outro. Lá na frente, Abraão vai ter que entrar em uma guerra, porque Ló foi sequestrado e o que ele tinha foi tomado. E Abraão vai ter que entrar em uma guerra para poder resgatar o seu sobrinho. Ou seja, a maioria das tragédias, dos imprevistos, dos problemas que acontecem na vida de Abraão é porque quando Deus disse sai e não leva parente nenhum, ele levou consigo o seu sobrinho. Se Abraão se deixado Ló, fizesse o que Deus mandou, como Deus mandou, irmão, é por isso que eu gosto de Ezequiel 37, mas não naquele panorama que todo mundo olha, porque ali para mim é uma coisa fantástica. Deus diz assim para o profeta Ezequiel, né? Ele tem aquele arrebatamento em espírito, tem aquela visão, é levado para aquela planície onde está aquele vale de ossos sobre a terra, enfim. E Deus diz assim para ele assim: olha, caminha aí por todas as direções. O que isso significa? Deus está pedindo para que o profeta Ezequiel examine o problema por todos os lados. Examine todo o problema. Depois que ele andou em todas as direções, que ele passou por todos os lados, Deus fez uma pergunta, ou seja, agora que você fez uma avaliação, você chegou a uma conclusão. Então, diante da conclusão que você chegou, pela avaliação que você fez, eu vou te fazer uma pergunta: esses ossos podem voltar a ter vida? O que Deus está fazendo com o profeta? Eu quero que, examinando, você entenda se o que você está vendo tem a ver com você ou tem a ver comigo. Quem é que pode resolver isso?
Porque se for o homem que tem que resolver, resolva. Mas se for eu, coloca na minha mão e sai de cena. Então Deus pergunta: esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel diz: eu não sei. Só o Senhor sabe. O que ele está dizendo é algo que não depende de mim, é algo que depende do Senhor. Então ele entendeu que aquilo que ele está vendo, a solução para aquele problema, não provém do homem, mas sim de Deus. Aí Deus diz: então profetiza sobre os ossos. E Deus fala para ele tudo que ele tem que dizer. Ele vai e faz a profecia. E no final tem uma expressão que para mim é fantástica. O profeta diz assim: e eu falei exatamente como o Senhor tinha dito, nem mais e nem menos. É isso, irmão. Diante da vontade de Deus, diante do chamado de Deus, diante da voz de Deus, diante do que Deus tem para nós, a gente não faz nem mais e nem menos. É exatamente como o Senhor falou, é que a gente tem que colocar em prática. Charles, mas como eu vou saber exatamente o que Deus quer de mim? Fazendo discernimento acerca daquilo que está diante de você. Ou seja, começa a prestar atenção naquilo que Deus tem liberado sobre a tua vida e começa a colocar em prática exatamente como o Senhor mandou. Para quê? Para que você não carregue uma mochila carregada de problemas nas suas costas, para que no trajeto você não tenha dificuldade de chegar no lugar onde Deus determinou para você. Talvez o seu cansaço, a sua dor, a sua fadiga, a sua tristeza, o seu abatimento é fruto da mochila de problema que você pôs nas costas, de coisas que Deus mandou você abandonar e você não teve coragem e até hoje leva com você. É no casamento, é com filho, é na vida espiritual, é para tudo. É para tudo. Aí lá vai Abraão e Ló. Irmão, eu leio, toda vez que eu leio isso eu fico revoltado. Eu fico pensando: meu Deus, Deus foi muito claro. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus parentes. Aí o sobrinho vai junto. É muito burro, porque é muito claro, é muito direto, é muito objetivo. Não é nenhuma coisa assim que você tem que fazer um discernimento, porque é muito claro, é muito visível. Sai da tua terra e sai do meio dos teus parentes. Ló, vamos. Às vezes a gente está passando por problema desnecessário. Às vezes a gente está entrando em luta, em guerra desnecessária. Às vezes a gente está travando batalha que nunca precisaria ser travada na vida. Eu disse isso até acho que o ano passado aqui. É igual, às vezes acaba um momento de oração como esse. Acontece comigo, com os meninos que pregam, com todo mundo. Aí às vezes alguém nos procura. A mim o povo não procura muito, que diz que eu tenho cara de bravo. Aí o pessoal nos procura e fala assim: Charles, reza pela minha casa, reza pelo meu marido. O que tem o seu marido, irmã? Não, porque meu marido me trai, meu marido me bate, meu marido gasta o dinheiro, não paga conta, eu estou cheio de problema em casa, e aquela coisa, conta lá um cenário trágico. Aí você vê, realmente, é algo que necessita de uma intervenção divina. Dependendo do que as pessoas nos contam, a gente pensa: rapaz, diante de uma situação dessa, é só um milagre mesmo. Então as pessoas, elas vêm até nós pedindo para que a gente rogue a Deus, para que Deus faça um milagre na vida delas. Só que aí, peraí, vamos fazer uma leitura de como foi a vida dessa pessoa. Lá atrás, ela conheceu o rapaz. Aí quando conheceu o rapaz, apresentou para os pais, né? Normalmente o menino vai lá na casa para pedir a mão da moça. Eu acho que isso ainda existe, né? Não é possível. Não é possível que isso não exista ainda, né? Mas vamos assim, hipoteticamente, vamos supor que isso ainda exista no mundo em que a gente vive, né? Que um cara que quer namorar uma moça ainda vai pedir para os pais dela, mas enfim. Então foi lá. Aí o pai olhou para o rapaz e disse assim, depois, né? Não gostei dele. A mãe diz, não gostei. Aí o padre da paróquia diz assim, filha, tem certeza
ele é estranho. Aí no grupo de oração, na comunidade, ninguém gosta, todo mundo olha e diz, esse negócio não vai dar certo. Aí o orientador espiritual está dizendo, minha filha, sai fora, isso aí vai dar errado, é problema. Só que ela diz assim, mas é que eu estou apaixonada, é o homem da minha vida. Aí, não escuta pai, não escuta mãe, não escuta irmão, não escuta amigo, não escuta o padre, orientador espiritual, fundador, coordenador de grupo, amigo, não escuta ninguém. Namoro está dando errado. Aí noivou, todo mundo dizendo não casa. Aí foi lá, contra a vontade de todo mundo, casou. Aí casou, a vida virou um desastre. Aí quando chega aqui na frente está dizendo assim, reza pelo meu marido. Meu irmão, acho que é por isso que ninguém me pede muita oração. Todo mundo que não tem coragem de tomar decisões acertadas na vida, vai viver dependente de milagre. A maioria dos milagres que as pessoas estão pedindo para nós orarmos, é por conta de decisões erradas que tomou lá atrás. Aí você não teve coragem de resolver a sua vida, e você quer que eu resolva para você? Eu não vou resolver para você. Aprenda a tomar decisão na sua vida. Pode doer, pode chorar, pode sofrer, você pode não gostar de mim, não tem problema, mas aprenda a resolver suas questões, porque se você não tiver coragem de renunciar, de abrir mão, você vai viver mendigando milagre de lugar em lugar. As pessoas que têm coragem de tomar decisões, pouco vão precisar de milagre amanhã, porque resolve a sua vida aqui atrás. Então vocês estão entendendo? É um problema que já está lá. Todo mundo está vendo que é uma tragédia anunciada, mas a pessoa insiste e vai porque está cega, porque está apaixonada, porque é desobediente, porque não ouve todo mundo, pelo calor do momento, pelo impulso. Abraão naquela coisa de sair de casa, o sobrinho está dizendo eu vou também, ele disse então vamos, pega aí todo mundo e partiu. Quando partiu começou o problema. O problema é porque ele está levando alguém que não era para levar. A gente pode dizer, meu Deus, mas por que não pode levar Ló? Porque o que Deus quer fazer é com Abraão, não é com Ló. O chamado de Deus é na vida de Abraão, não tem nada a ver com Ló. A aliança é com Abraão, a promessa é com Abraão. Pai de multidões será Abraão, não vai ser Ló. Não tem nada a ver com Ló. Então não adianta eu querer trazer para junto de mim aquilo que Deus está retirando. É que nem quando teve uma época que se cantava muito aquela música, que eu acho que ela nem católica é, Restitui. Já que cantava muito essa música, né? A maioria dos encontros que você ia estava cantando. E quando cantava a música eu ficava fazendo uma reflexão. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Peraí, o que é seu? O que é seu? Restitui. Não. A questão não é pedir a Deus que me restitua ou que me devolva alguma coisa. A questão é eu fazer uma reflexão sobre o motivo pelo qual eu perdi. Porque se eu entender o motivo pelo qual eu perdi, talvez aqui na frente eu entenda que eu jamais deveria dizer, Deus, devolve. Porque talvez eu esteja pedindo para Deus restituir na minha vida algo que Ele mesmo tirou. Então como é que eu estou dizendo, Deus me devolve? E Deus está dizendo, não vou devolver, eu já tirei. Eu tirei da sua vida porque eu não quero que faça parte da sua vida, porque ia destruir a sua vida. Como você pode estar pedindo para devolver uma coisa que eu tirei que vai te destruir? Então muitas vezes a nossa oração, ela não pode ser assim, restitui. Tem que ser supera. Supera, irmão. Caminha, anda, prossegue, vai em frente, enxuga a lágrima, levanta a cabeça, cura suas feridas e vai. Não tem restitui, não vai ter devolução. Tem coisa que será devolvida? Tem coisa que Deus traz de volta? Está na palavra, tem. Só que tem coisa que foi o próprio Deus que permitiu a gente perder,
para não ser causa da nossa condenação. E como eu posso pedir para Ele me devolver uma coisa que Ele tirou que vai me salvar? Aí a gente sai reproduzindo um monte de coisa por aí sem fazer reflexão de coisa nenhuma. Aí por isso que a gente não muda de conduta, não muda de postura e fica carregando o problema até o último suspiro. Está no derradeiro momento da vida e ainda está segurando o Ló na mão. Até quando você vai carregar esse problema? Até quando você vai entrar em uma guerra que não é para você entrar? É igual a Abraão. Ló foi sequestrado, ele teve que entrar em uma guerra, ele teve que arriscar a vida dele, dos homens dele, para poder ir buscar Ló, que foi sequestrado e teve os bens roubados. Por que Abraão ele entrou na guerra? Porque ele se sentiu responsável por aquilo que está acontecendo com Ló. Porque Ló só está ali porque ele permitiu que Ló saísse de Harã, de Ur dos Caldeus, junto com ele no trajeto. Então ele se sente responsável por aquele problema que está acontecendo. Então Abraão está vivendo a sua vida refém do erro que ele cometeu. Muitas vezes a nossa vida é assim, a gente é refém dos erros, dos desacertos, dos problemas que a gente cometeu. Então o que Deus pediu para Abraão é o mesmo que Deus está pedindo para a gente. Qual? Conserta. Conserta. Ló está hoje com você, mas ele não precisa estar com você o tempo todo. Se aparta de Ló, segue sua vida, vive o teu chamado, renuncia o que eu te pedi, para que você viva com excelência aquilo que Deus tem para você. Abraão só vai conseguir gerar um filho junto com Sara, que é a promessa que Deus fez, quando ele se apartou do problema que ele insistia em carregar. E olha que Abraão ele arrumou problema atrás de problema, que não foi só Ló, foi a falta de examinar as coisas. É igual quando Sara chegou para Abraão e disse assim: olha, será se o problema não é comigo? Como Deus disse que Abraão seria pai de uma multidão de povos. Abraão é um homem de idade avançada, Sara também não é nova, os dois são de idade avançada. Sara é uma mulher estéril. O que Deus está prometendo é que ele seria pai de uma multidão de filhos, ou seja, ele precisa ter um filho homem, pelo menos, no mínimo. Esse filho homem tem que nascer de Abraão e de Sara, de um homem velho, uma mulher velha, que é estéril, ou seja, é impossível. No tempo de juventude, essa moça não pôde dar filhos a Abraão. Só que a lei da época dizia, que era do código de Hammurabi, que a mulher, uma vez sendo estéril, ela tinha como por obrigação dar uma das suas escravas para poder se deitar com seu marido. Só que o homem tinha que fazer o pedido. O que isso significa? Já que Sara é estéril, Abraão tem o direito, pela lei que regia o povo na época, de chegar para Sara e cobrar, dizer assim: olha, já que você não pode me dar filhos, eu preciso me deitar com a escrava, com a sua serviçal, para continuar a descendência da família. É como se corrigisse alguma coisa. Então, amparado pela lei, Abraão poderia fazer isso. Se Sara dissesse: eu não aceito, ele poderia devolver Sara, romper com Sara e seguir o caminho dele. Irmãos, Abraão nunca chegou em Sara e disse: eu vou me deitar com a escrava. Não, ele nunca cobrou Sara, nunca falou nada com Sara, nunca pediu nada a Sara. Foi Sara que foi até Abraão. Estou explicando isso que está dentro da paraxá que pediram para eu explicar. Foi Sara que foi até Abraão e disse assim: olha, eu tenho aqui em casa Agar, a escrava, a egípcia. Quem sabe se você não se deitar com ela, não vai vir dela o filho que Deus prometeu. Gente, eu espero que aqui não tenha ninguém com essa mentalidade. Imagine, você e seu marido, vocês não têm filho. Aí vocês contratam alguém para trabalhar em casa, uma moça, que vai lá fazer a faxina,
lavar a roupa, te ajudar no serviço doméstico. Então você e seu marido contratou uma empregada doméstica, alguém para trabalhar em casa. E aí, aí você, mulher, chega no seu marido e diz assim: você já deu uma olhada na nossa empregada? Que tal você se deitar com ela? Eu espero que não tenha mulher assim. Se tiver, você precisa de um tratamento muito sério. É a mulher que está chegando no marido e perguntando para o marido se ele já não deu uma olhada na escrava, ali na Bíblia, mas trazendo para a nossa realidade, na moça que está trabalhando em casa. Aí Abraão fala assim: o que tem Agar? Então assim, você podia ir lá e ter um esquema, né, com Agar. Abraão poderia ter olhado para ela e ter dito assim: você está doida? Esqueceu de tomar um remédio hoje? Eu te amo, meu amor, jamais ia fazer uma coisa dessa com você. Mas o que Abraão fez? É isso que eu estava querendo. Abraão poderia ter dito que não queria, mas ele falou: já que eu vou ter que fazer esse sacrifício, fazer o quê? Vamos lá. Se deitou com Agar, teve um filho chamado Ismael, porque Sara tentou ajudar Deus. Aí Deus vai voltar a falar com Abraão no capítulo 17. Foram 13 anos sem Deus falar com Abraão. 13 anos sem Abraão ouvir a voz de Deus. E quando no capítulo 17, que fala da aliança e da circuncisão, Deus volta a falar com Abraão, Deus diz assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser íntegro. Ou seja, eu sou El Shaddai, todo-poderoso. Eu não preciso da sua ajuda. Eu não pedi para que você tentasse me ajudar a fazer o que eu tinha que fazer na sua vida. O problema é que eu prometi, você não aguentou esperar, e essa intervenção atrasou a bênção na sua vida. O que isso significa? Isaac poderia ter nascido há 13 anos atrás, mas por que não nasceu? Porque ele ouviu Sara, eles tentaram ajudar Deus e atrasaram a bênção de Deus na vida. Às vezes o milagre que você está pedindo era para ter acontecido há 5, há 10, há 15, há 20 anos atrás. Só que os nossos católicos hoje estão assim, eles estão indo de lugar em lugar atrás de um benefício, de uma cura, de um milagre. É isso. Vem aqui, se aqui não acontecer, vai lá. Se lá não acontecer, vai na igreja protestante. Se na igreja protestante não for curado, vai para o pai de santo, vai no terreiro de Umbanda, vai no centro espírita. Ou seja, a pessoa está indo em tudo quanto é canto para poder buscar o milagre que ela pediu. Só que Deus tinha prometido que ela receberia a cura. Só que como na cabeça dela está demorando, ela está tentando buscar em outros lugares. Ué, irmão. E às vezes o povo acha que eu sou duro demais, mas às vezes a enfermidade que a gente tem é uma permissão de Deus para fazer a gente continuar buscando a presença dEle. Enquanto a gente está buscando, existe a possibilidade de nós sermos salvos. E Deus sabe que se Ele te der aquilo que você está pedindo, você nunca mais aparece aqui. E lá fora você vai se perder. E Deus está preocupado não é com a sua cura, é com a sua salvação. Então às vezes é preferível que você fique doente, porque doente você continua vindo, e curado você vai desaparecer. Mas a gente está desesperado só para receber coisas, sem entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a vontade de Deus e as promessas de Deus. E às vezes a nossa ansiedade está atrapalhando o projeto, a nossa ansiedade está atrapalhando o milagre, a nossa ansiedade, a nossa pressa está impedindo a graça de acontecer. Eu farei de ti pai de uma multidão de povos. Só que eu pergunto a você para a gente rezar: qual é o ló que você está carregando? Qual é o ló que você está carregando? Quando eu falo ló, não estou falando sobre pessoa, estou falando também sobre situação, sobre circunstâncias, sobre problemas. O que é que você insiste em carregar que Deus já pediu para você deixar de lado, abrir mão, renunciar? Será que compensa carregar um fardo que Deus não pediu? Será que compensa andar de mãos dadas com quem Deus
não aprova? Será que compensa frequentar lugares da onde Deus está querendo nos retirar? A gente está igual o povo no Egito, irmãos, igualzinho. Está lá no Egito, mais de 400 anos, 430 anos de escravidão. Aí Deus ouviu a voz do povo, enviou Moisés e o povo saiu. E quando o povo sai, o povo está reclamando com Moisés, dizendo, pelo menos lá, nós tínhamos alho, pepino, cebola, aquela conversa toda que vocês sabem. Olha que loucura. Aqui atrás o povo está dizendo, Deus, tira a gente daqui. Aí Deus tirou. E agora na liberdade que eles receberam, eles estão pedindo a Deus para voltar para o lugar de onde eles pediram Deus para poder tirá-los. Que loucura é essa? Ontem você estava pedindo para sair, eu te tirei. E hoje você está pedindo para eu voltar, fazer você voltar para o lugar de onde você me pediu para eu te tirar. E a gente está achando que Deus é o quê? E às vezes a gente não pede para Deus para voltar, simplesmente a gente volta. Deus tira a gente do Egito, a gente volta para o Egito. Deus tira a gente da miséria, a gente volta para a miséria. Deus tira a gente da idolatria, a gente volta para a idolatria. Deus tira a gente de um ambiente ruim, e a gente volta para o ambiente ruim. Porque no trajeto, a gente entendeu que estava demorando a acontecer conosco aquilo que Deus prometeu. Coloca uma coisa na sua cabeça: Deus não é homem para mentir. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele vai executar, terminar na nossa vida a obra começada. Ele vai terminar. Acalma o seu coração, continua andando aí no deserto, está quente, está faltando água, está difícil, tem perseguição, tem problema, tem crise, vai aparecer Egito, não desce, continua andando, porque lá na frente tem uma fonte de água e 12 palmeiras te esperando para você ter refrigério e descansar. Fique em paz. Fique em paz, o lugar do teu descanso Deus já preparou. O problema é que você ainda não andou o tanto que você tem que andar para chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Então continua andando. Está difícil, está sofrendo, tem problema, tem calúnia, tem tudo, mas anda. Aí se aparecer no Egito, não desce. E se tiver uma água amarga no caminho, não bebe. Só anda. E lá na frente você vai encontrar exatamente o que Deus pediu para você. Você sabe que Abraão se tornou o homem mais rico da terra? E sabe onde Abraão prosperou? No deserto. Deus fez nascer uma fonte de água no deserto, 12 palmeiras no meio do deserto, e todo mundo que tinha que atravessar o deserto tinha que passar nas terras de Abraão para poder beber água e para poder descansar debaixo de sombra. E Abraão, como tinha uma mente bem capitalista, o que Abraão fez? Ninguém passa pela minha terra, nem fica na sombra da minha palmeira, e nem bebe a minha água, sem deixar aqui um camelo, um jumento, uma jumenta, ouro, prata, tecido, alguma coisa, uma espécie de pedágio no deserto. Ninguém passava por ali sem deixar alguma coisa, porque Abraão no deserto é o único que tem água, é o único que tem sombra, é o único que tem palmeira. Às vezes o que Deus está dizendo para você, você não vai nem precisar me pedir para te tirar do deserto, porque eu sou Deus o suficiente para transformar o teu deserto em um manancial. Deus é capaz de fazer essas coisas. Deus é capaz. Tem gente que Deus tira do deserto? Tem. Mas tem gente que Deus vai levar o oásis lá para o meio do deserto, porque Ele é Deus, Ele prometeu e Ele vai cumprir. O que eu faço? Sai de si mesmo, morre para a tua vontade, morre para a tua vaidade, mata o teu orgulho, sufoca o teu egoísmo, a tua arrogância, a tua prepotência, se humilha na presença de Deus, se submete à vontade dEle, e tudo que há de vir, irmão, virá, e não vai demorar muito. Fique de pé para a gente rezar. Essa